Olha, foi muito bom. A gente viu assim que eles puderam estar aprendendo bastante com a gente e a gente viu que a nossa cultura ela foi valorizada. Porque a gente, assim, vivendo ali, sendo às vezes influenciado por outras culturas, acaba deixando a nossa de lado. E quando a gente vê que aquela nossa cultura é muito importante para outras pessoas, que elas estão aprendendo, estão se emocionando com aquilo que a gente faz, a gente acaba tendo mais força de vontade para estar mantendo aquilo, para estar querendo sempre estar revitalizando a nossa cultura. Os professores acreditam que o projeto pode auxiliar na inclusão social dos indígenas e no aumento do conhecimento sobre a formação do povo brasileiro. Eu acho que ajuda eles a ser reconhecidos, principalmente pela valorização, para desmistificar, quebrar um tanto de tabu, para a gente ter esse olhar para a diversidade, os direitos são todos iguais, e para quebrar um pouco disso, assim, que os índios vivem nas matas como antigamente, não tem mais isso, Eles também acompanham a evolução da sociedade igual qualquer outra pessoa, então eles buscam preservar essa cultura deles, mas também está inserido na nossa sociedade atual. Então é um intercâmbio cultural onde a gente aprende com uma outra cultura, os valores de uma outra cultura, de uma outra civilização, que faz parte da formação da etnia brasileira. Querendo ou não, a nossa formação ela é indígena, europeia, africana. Então o índio ele faz parte da nossa cultura. Ir lá para conhecer essa cultura, como que eles vivem, por que eles vivem dessa maneira, qual é a relação deles com a natureza, com a vida, com a morte, como que eles enfrentam os problemas do dia a dia. Penso que isso é um enriquecimento para qualquer ser humano. Desde março de 2008 está em vigor a lei que obriga a inclusão do ensino de história e cultura indígenas no currículo das escolas públicas e privadas, nos níveis médio e fundamental. O que eu gostaria de saber da senhora é o seguinte: o ambiente escolar hoje, de uma maneira geral, está preparado para trabalhar com esse assunto? Em primeiro lugar, é muito importante a gente ter essa lei. Ela não é suficiente, mas é importante. Primeiro, para tratar da memória do povo brasileiro em relação à história do afro-brasileiro e do indígena, que foi totalmente destituída dos nossos livros de história. Em segundo lugar, é muito importante para que a sociedade mineira, brasileira, conheça que existem povos indígenas hoje, aqui em Minas. Esses povos indígenas não são os povos lá do Amazonas, ou da Amazônia, e tem uma vida real, concreta, tem sua cultura, tem sua língua, então é muito importante para conhecer isso. Agora, falta muito material didático disponível para as escolas, principalmente para as escolas interessadas em estar desenvolvendo esse trabalho no ensino fundamental e médio, fazer uma coisa com bastante qualidade. Então falta material didático, tanto para consulta para o professor, quanto falta, por exemplo, vídeos, livros de uma maneira geral, que trate da autoria indígena. E para isso eu acho que o curso nosso de licenciatura indígena, ele produziu nos últimos mais de 20 livros, e também tem CDs, e esses livros eles estão com acesso na Faculdade de Letras, no Literaterras, ou mesmo na Faculdade de Educação, que os professores podem estar buscando ou entrando em contato para poder trabalhar esse tema de uma forma mais consistente. Agora, professora, de quem que é a responsabilidade de ofertar esse material didático? A responsabilidade eu penso que é do Estado, tanto do ponto de vista federal como estadual. Deveria ter, consultar uma equipe ou construir uma equipe de professores indígenas, de consultores, para que esteja produzindo esse material, de uma forma mais permanente e não pontual. Agora, além dessa questão, professora, do material didático, quais outros desafios enfrentados pelo professor que pretende trabalhar com a cultura e a história indígenas na sala de aula? Quais seriam esses outros desafios que eles enfrentam? Eu penso que o principal é ele conhecer do aluno qual é a imagem que o aluno faz, ele, professor, e os alunos fazem do índio brasileiro hoje. Que perguntas esse aluno faz, Então, às vezes, participando de
com os professores indígenas, tem pergunta assim, índio escova dente? Assim, por exemplo, uma delas, né? Então, ele vive nu, mora em oca, quer dizer, quais são as perguntas? Se tem essas perguntas, eu acho que é a partir daí buscar esse material, seja onde, né, a gente possa estar encontrando na biblioteca ou até mesmo, por exemplo, tem um site www.videonasaldeias.org.br. Quando meu avô trabalhava no seringal para os patrões, a gente não podia falar a nossa língua e nem praticar nossas festas. No tempo do meu pai, nossos professores começaram a pesquisar nossa cultura. Hoje a gente tem liberdade de viver como Runicuim. As caras na chabakira na nukun kachana wa yukai shun kunuki na nukun kunu yukai shuma kunu ikaisa. Buricão. Rồi ông nào siêu thị, chúng ta về nó không có vậy nữa. Esse site ele tem um material didático muito interessante sobre povos indígenas do Brasil inteiro. E ele ajuda a responder a essas questões que crianças e jovens, né, ainda fazem. Porque a gente pensa que não, mas existe um preconceito enorme ainda na nossa sociedade hoje em relação aos povos indígenas. Se é preguiçoso, né, se come com a mão, enfim, tem uma série de questões que foram introjetadas dentro da nossa história pessoal de vida em relação a desfazer, a desqualificar em nós, né, a nossa origem indígena e a nossa origem africana. Então é muito importante botar para fora, colocar para fora esse preconceito, qual é ele, para que ele seja trabalhado, transformado e de fato compreendido. Professora Márcia Splay Rezende, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o nosso programa. Eu que agradeço e espero que no próximo os povos indígenas ou os professores indígenas estejam aqui conversando, né, com Minas Gerais e o Brasil sobre suas escolas. Com certeza. Confira agora as notícias da agenda. Neste mês, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe filmes sobre a luta pela terra. Cineclube Joaquim Pedro de Andrade, Rua Tupinambás, 179, 14º andar, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Confira também a programação do Cine Mais Cultura, toda quinta-feira, 18h30, no Simprominas. Rua Jaime Gomes, 198, bairro Floresta, Belo Horizonte. Confira a programação completa do mês no site do Simprominas e participe. A entrada é franca. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.